Você já sentiu sua carreira, seu propósito, seu avanço na vida completamente travado? Como se você estivesse correndo em uma esteira, gastando energia, mas sem sair do lugar? A frustração de não ver os resultados, a angústia de se sentir estagnado, a pergunta martelando na sua mente: o que eu estou fazendo de errado? Pessoas desesperadas por uma mudança, olhos cansados de tanto lutar, tentativas e mais tentativas falhando, projetos que não decolam, um peso invisível que parece prender cada passo. Mas e se eu te dissesse que a solução para essa estagnação pode estar escondida em um dos livros mais antigos da humanidade, em uma passagem bíblica que, à primeira vista, parece distante da nossa realidade moderna, mas que guarda a chave para destravar não só sua carreira, mas seu verdadeiro chamado? O que a Bíblia tem a dizer sobre carreiras travadas? E por que Números 18, um texto sobre levitas e sacerdotes, pode ser a bússola que você precisa para sair do labirinto? Prepare-se para desvendar um segredo milenar que, se aplicado hoje, pode transformar completamente sua trajetória. Bem-vindo ao Entenda a Palavra, o lugar onde mergulhamos nas profundezas dos ensinamentos bíblicos para encontrar respostas para os desafios do nosso tempo. Hoje, vamos desvendar Números 18 e descobrir como um texto aparentemente restrito a um contexto sacerdotal antigo pode ser a chave para destravar sua carreira, seu ministério e seu propósito de vida. Não é sobre mágica, mas sobre princípios eternos que continuam a operar. Se você busca compreensão, direção e conexão com a palavra, este é o seu lugar. Então já se inscreva no canal, ative o sino para não perder nenhum vídeo transformador e compartilhe esta mensagem com alguém que também precisa destravar algo em sua vida. A jornada começa agora. Nosso pano de fundo é o deserto. Não um deserto qualquer, mas o deserto da peregrinação de Israel. Um lugar de tensão constante, murmuração e desafios implacáveis. Pense em um grupo de milhões de pessoas, recém-saídas da escravidão, caminhando em um ambiente hostil, testando sua fé a cada passo. É nesse cenário de fragilidade humana e poder divino que encontramos a história de um dos maiores conflitos que Israel enfrentou, um conflito que ecoa em muitas das nossas próprias crises de propósito hoje. Imagine a cena, os filhos de Israel acampados, cada tribo em seu lugar, e no centro, o tabernáculo, o lugar da presença de Deus. E de repente, uma voz de rebelião se ergue. Corá, um levita, junto com Datã e Abirão da tribo de Rubens, se levantam contra Moisés e Arão. A acusação: basta, toda a congregação é santa, e o Senhor está no meio deles, porque pois vos elevais sobre a Assembleia do Senhor. Números 16:3. Eles questionavam a autoridade estabelecida, o chamado específico, a distinção entre aqueles que serviam diretamente no tabernáculo e o resto do povo. Eles queriam mais, queriam o sacerdócio, mesmo sem terem sido chamados para ele. Eles sentiam que a sua carreira estava travada, que não tinham o reconhecimento merecido, e achavam que a solução era derrubar quem estava à frente. As consequências dessa rebelião foram catastróficas, não apenas uma discussão acalorada, mas uma intervenção divina de proporções épicas. A terra se abriu e engoliu Corá, Datã, Abirão e suas famílias, bem como todos os seus bens. Um terror absoluto. Mas a praga não parou por aí. No dia seguinte, quando a congregação murmurou contra Moisés e Arão novamente, uma praga se espalhou, ceifando a vida de 14.700 pessoas. Apenas a intercessão de Arão com o incensário pôde detê-la. E, como um sinal irrefutável da escolha divina, a vara de Arão floresceu, brotando amêndoas, provando de uma vez por todas quem Deus havia escolhido para o serviço sacerdotal. Essa série de eventos deixou os levitas em uma profunda crise de identidade e propósito. Eles viram o poder e a autoridade divina, mas também a morte e o perigo associados ao serviço. Eles temiam o serviço e temiam a morte. Eis que morremos, perecemos, todos nós perecemos. Qualquer que se aproximar do tabernáculo do Senhor morrerá. Pereceremos todos nós? Números 17, 12 e 13. Eles estavam literalmente paralisados pelo medo. A sua carreira no serviço a Deus, que deveria ser honrosa, parecia um caminho para a morte. É nesse ponto de confusão, medo e desorganização que Deus intervém em Números 18. Não com mais juízo, mas com clareza, com uma solução prática e profunda para a crise. Como Deus resolveu um problema tão grande com uma solução tão específica que se tornaria um modelo para o serviço e o sustento por milênios? A resposta divina não só organizou Israel,
mas estabeleceu princípios que, se você entender e aplicar, podem destravar a sua própria jornada. Deus, então, em Números 18, estabelece a ordem, a responsabilidade e o sustento de uma forma que elimina a confusão e o medo. Ele fala diretamente a Arão, o sumo sacerdote, e aos seus filhos, detalhando seus encargos específicos, e em seguida aos levitas. Primeiro, a responsabilidade do sacerdócio. Tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade do santuário, e tu e teus filhos contigo levareis a iniquidade do vosso sacerdócio. Números 18:1. Uma responsabilidade tremenda e um peso que somente eles poderiam carregar. Em seguida, os levitas são designados como ajudantes, os guardiões do tabernáculo, mas com limites claros. Também a teus irmãos, a tribo de Levi, a tribo de teu pai, farás chegar contigo, para que se ajuntem a ti e te sirvam. Tu, porém, e teus filhos contigo, estareis perante a tenda do testemunho, e guardarão o teu encargo e o encargo de toda a tenda, mas não se aproximarão dos utensílios do santuário e do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Números 18:2-3. Veja bem, havia uma divisão precisa das tarefas, uma responsabilidade compartilhada, mas distinta. Arão e seus filhos cuidavam do serviço sacerdotal direto, no altar e no Santo dos Santos. Os levitas cuidavam da estrutura do tabernáculo, da montagem e desmontagem, da guarda. Cada um tinha seu lugar, sua função, seu chamado. Todos eram separados para a obra, mas de formas diferentes. É uma curiosidade bíblica fascinante, a meticulosa organização de Deus, onde cada peça tinha um propósito, cada pessoa um lugar. Nada era por acaso. A ordem trazia a vida, o caos levava à morte. Mas o mais impactante vem a seguir, a provisão de Deus para esses servos. Os levitas não teriam herança na terra de Israel, ou seja, não receberiam parcelas de terra como as outras tribos. Isso era, à primeira vista, um grande problema de carreira para eles. Como se sustentariam? De onde viriam seus recursos, sua segurança financeira? A resposta de Deus é surpreendente e radical. Porque eu tenho dado aos levitas o dízimo dos filhos de Israel em herança, pelo seu ministério que executam, o ministério da tenda da congregação. Mas os levitas não terão herança no meio dos filhos de Israel, porque o dízimo dos filhos de Israel que eles oferecem ao Senhor em oferta alçada, eu o dei aos levitas por herança. Por isso lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Números 18, 21, 23b, 24. O próprio Senhor seria a herança deles. O sustento deles viria diretamente das ofertas e dízimos do povo, que eram entregues a Deus. Isso significava uma dependência total de Deus para seu sustento e propósito. Não depender de um pedaço de terra, de um patrimônio fixo, mas da fidelidade do povo e, em última instância, da fidelidade de Deus. Era uma lição profunda sobre onde buscar nossa verdadeira segurança e provisão. Agora pare e pense, o que tudo isso tem a ver com sua carreira hoje? Será que você também está buscando herança no lugar errado? Será que seu travamento não é porque você está focado em acumular perras, ou seja, bens materiais, títulos, posições, quando seu verdadeiro sustento e propósito deveriam vir de uma fonte mais elevada? É uma pergunta que fica no ar, um convite para olhar além do óbvio. Transpor Números 18 para os dias atuais pode parecer um salto, mas os princípios são atemporais. A carreira travada de hoje muitas vezes é uma crise de chamado, propósito e sustento. Vivemos em uma sociedade que valoriza a autonomia, a conquista individual, a segurança material acima de tudo, e quando essas coisas não vêm, a frustração é avassaladora. Assim como os levitas que temiam o serviço e a morte, muitos de nós tememos o risco de seguir um chamado. Tememos a incerteza de um caminho não convencional ou até mesmo tememos a morte de velhas expectativas para abraçar um novo propósito. A rebelião de Corá, que buscava usurpar uma posição não destinada a ele, encontra paralelo na nossa busca incessante por validação externa, por atalhos, por cargos que prometem status, mas não preenchem a alma. Quantos de nós já não trocamos a satisfação de um trabalho significativo pela promessa de um salário maior, apenas para nos encontrarmos vazios depois? A busca por reconhecimento muitas vezes nos leva a querer o sacerdócio quando fomos chamados para o serviço levítico, ou vice-versa. Queremos o glamour, mas fugimos da responsabilidade e do preparo. Os encargos específicos de Arão e dos levitas nos convidam a identificar nosso próprio lugar de serviço único. Qual é o seu dom? Qual é a sua paixão? Onde você se sente mais útil, mais vivo, mais conectado a um propósito maior? Nem todo mundo é chamado para ser um sacerdote CEO ou um levita especialista. Existem milhares de funções e todas são valiosas no plano divino.
O problema surge quando tentamos ser quem não somos ou quando desprezamos o lugar para o qual fomos designados, esperando uma promoção que nunca vem. E o sustento divino, confiar na provisão, não apenas nos seus próprios esforços ou na herança da terra, o salário, o cargo, os bens materiais. Esta é a parte mais desafiadora para a nossa mentalidade moderna. Nos ensinaram a poupar para a aposentadoria, a ter segurança no emprego, a acumular patrimônio. Tudo isso é prudente, claro, mas quando se torna a única fonte de nossa segurança e identidade, estamos buscando a herança no lugar errado. Estamos negando o princípio que Deus estabeleceu para os levitas. Vejamos alguns exemplos metafóricos contemporâneos. A pessoa que muda de curso universitário 5 vezes ou de emprego a cada 2 anos, buscando o ouro, o emprego dos sonhos que trará toda a felicidade e segurança. Ela está buscando herança na terra, mas não consegue encontrar, porque o que busca é inatingível na dimensão material. Ou o profissional que se sente estagnado e infeliz, apesar de ter um bom salário e uma posição invejável. Ele alcançou a herança da terra, mas seu espírito está faminto, porque não encontrou seu Senhor como porção. E aquele que busca propósito em lugares vazios, em filosofias sem fundamento, em prazeres passageiros, sempre se deparando com a mesma sensação de falta, porque ele não se conectou com seu verdadeiro chamado divino. A Bíblia revela que a solução antiga para destravar sua carreira é fundamentalmente sobre o que você dá, não o que você recebe. É sobre a sua entrega, seu serviço, sua fidelidade ao seu chamado. Mas há um detalhe crucial em Números 18 que muitos ignoram, um detalhe que faz toda a diferença entre a vida e a morte da sua jornada. O aviso em Números 18:3 é um dos mais pungentes de toda a passagem, mas não se aproximarão dos utensílios do santuário e do altar, para que não morram, nem eles, nem vós. Esta é a seriedade do serviço. Não era apenas uma função a ser desempenhada, um trabalho a ser feito, mas uma vocação sagrada que exigia reverência, preparo e compromisso inegociável. Os levitas tinham um trabalho específico, e se eles, ou até mesmo os filhos de Arão, ousassem tocar o que não lhes era permitido, ou o fizessem de forma descuidada, a morte era o resultado. Não era uma questão de ser punitivo, mas de manter a santidade da presença de Deus e a ordem estabelecida. Aqui entra a aplicação pessoal mais profunda. Qual é a santidade do nosso trabalho, do nosso chamado hoje? Em qualquer área da vida, seja você um médico, um professor, um artista, um empreendedor, um pai ou uma mãe, seu trabalho pode ser visto como um serviço sagrado. Não porque você está no tabernáculo, mas porque você está usando os dons e talentos que Deus lhe deu. A forma como você executa suas tarefas, a ética que você emprega, a integridade que permeia suas ações, tudo isso reflete a santidade do seu serviço. Quando tratamos nosso trabalho com superficialidade, com desleixo, com falta de paixão, estamos, de certa forma, tocando o santuário sem preparo. O compromisso inegociável com a excelência, ética e integridade é a santidade que destrava a sua carreira. Não é sobre perfeição, mas sobre a intenção do coração e a dedicação da alma. Quando negligenciamos nosso propósito com superficialidade, quando buscamos atalhos morais, quando deixamos a mediocridade guiar nossos passos, nossa carreira, nosso propósito, nossa missão sofrem uma morte metafórica. Tornamo-nos ineficazes, irrelevantes e a estagnação se instala. Essa morte não é física, mas é a morte da influência, da alegria, da realização. E aqui vem o plot twist que conecta tudo. O que a igreja primitiva aprendeu e aplicou de Números 18 de uma forma que mudou o mundo? E como isso se conecta com seu dinheiro, com suas finanças, com o seu sustento? Os primeiros cristãos entenderam o princípio do serviço sagrado e da provisão divina de uma forma radical. Eles não tinham um tabernáculo físico, mas tinham o corpo de Cristo. Eles não tinham tribos, mas tinham uma comunidade unida. E eles praticavam a partilha, o cuidado mútuo, a entrega de seus bens para o sustento dos apóstolos e dos necessitados. Não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e o depositavam aos pés dos apóstolos. Atos 4, 34, 35. Eles viviam o princípio de que o Senhor era sua herança e que o serviço de uns aos outros e aos que ensinavam a palavra era sagrado.
Esse compromisso inegociável com a comunidade e com o serviço desinteressado, com a confiança na provisão de Deus através uns dos outros, foi a força propulsora que espalhou o Evangelho e transformou o mundo. E para muitos, a conexão com o dinheiro e o sustento é a peça que falta para destravar a própria jornada, para entender que a verdadeira segurança não está no que se acumula, mas no que se entrega em serviço e na confiança em uma fonte maior. Chegamos ao fim de nossa jornada por Números 18, mas espero que seja o começo de uma nova perspectiva para você. Vimos a crise de propósito no deserto, o medo do serviço e as consequências da rebelião de Corá. Desvendamos a solução divina, os encargos específicos para Arão e os levitas, cada um em seu lugar, e a provisão radical de Deus, onde o próprio Senhor se torna a herança e o sustento de seus servos. Compreendemos que sua carreira destravada, seu propósito florescendo, sua vida avançando começa quando você entende que seu serviço, seja ele qual for, é sagrado, que ele deve ser executado com compromisso inegociável, excelência, ética e integridade, e que sua provisão, sua verdadeira segurança, vem do alto, da fidelidade de Deus, e não apenas da herança da terra que você pode acumular. A questão em aberto que deixo para você é profunda e transformadora. Você está pronto para entregar sua herança, suas velhas expectativas, sua busca incessante por validação material, seu apego à segurança que o mundo oferece e confiar no Senhor como sua porção? Está pronto para servir em santidade e ver sua vida destravar de uma forma que você nunca imaginou? Eu quero muito saber suas reflexões. Deixe um comentário abaixo. Como Números 18 ressoa com você? Qual herança você precisa entregar para que o Senhor se torne sua porção? Compartilhe suas experiências e insights, pois sua jornada pode inspirar outros. E se aprofundar nos mistérios da provisão divina e na conexão entre fé e finanças te interessa, então você não pode perder nosso próximo vídeo, onde vamos mergulhar ainda mais fundo em os mistérios do dízimo na Bíblia, de onde realmente vem a provisão. É um vídeo que se conecta diretamente com o que vimos hoje e vai te dar mais chaves para destravar a abundância em todas as áreas da sua vida. O link estará na descrição. Não se esqueça de assinar o canal, ativar as notificações e compartilhar esta mensagem com amigos e familiares. Que a sua busca por compreensão e conexão com a palavra continue a te guiar e que cada passo seu seja um passo de fé. Até o próximo vídeo de Entenda a Palavra.